Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez à nossa célula virtual. É um prazer estar com você, compartilhar a palavra de Deus. Nas últimas semanas falamos sobre o testemunho apostólico, depois sobre o testemunho de Paulo. Hoje eu queria introduzir um novo assunto. Quero falar sobre oração e fome. Oração e fome? Que tem uma coisa a ver com a outra. Muito, você vai ver. Mas eu gostaria de pedir que você compartilhe este vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, e que você também dê um like aqui no nosso vídeo, no nosso canal, se você esteja assistindo pelo YouTube, você esteja assistindo pelo Facebook, dê um like, diga também de onde você está nos assistindo. Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nos dás de agora meditarmos em Tua Palavra. Ajuda-nos a entender a relação entre oração e fome e a aplicar Tua Palavra às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos capítulo 10. Nós vamos ler uma parte do versículo 9 e uma parte do versículo 10, que diz assim: Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Estando com fome, quis comer. Preste atenção. Pedro subiu ao terraço para orar. E enquanto ele estava ali, começando a sua oração, orando, ele teve fome. Resumindo então, o versículo diz o seguinte: Pedro subiu para orar e ele ficou com fome. Oração é um exercício saudável. Normalmente, quando você faz um exercício físico, ao final você fica cansado e também fica com fome e sede. Nós valorizamos muito o exercício físico em nossos dias, não é verdade? Toda revista que você abre ali há artigos sobre a importância do exercício físico, como isso é saudável, como isso faz bem para o seu corpo. Com a oração não é diferente. A oração é um exercício saudável. É um exercício que traz saúde à alma. Um exercício que traz saúde ao espírito. E eu posso acrescentar, é também um exercício que traz saúde à alma. Se você quer ser espiritualmente saudável, você precisa praticar exercício. Você precisa orar. Aqueles que conhecem a oração, aqueles que vivem em oração, sabem a importância da mesma para a sua vida espiritual. Infelizmente, há muitos que não conhecem nada da fome da alma. Há muitos que não sentem este desejo de orar, de buscar a Deus, porque gastam muito pouco tempo em oração. Portanto, não sabem nada sobre esta fome. Quanto tempo você gasta em oração? Eu não vou dar aqui uma receita pronta de quanto tempo você deve gastar em oração. Eu me lembro que uma vez eu li um livro chamado Nem Uma Hora, em que o autor propõe que todos nós gastemos pelo menos 1 hora em oração. Ele faz isso baseado na experiência de Jesus no Getsemane, quando Jesus estava ali com seus discípulos e foi orar, e eles dormiram, os discípulos dormiram. E depois de 1 hora, então, Jesus chegou para eles e disse assim: vocês não conseguiram vigiar, ou seja, vocês não conseguiram permanecer acordados, não conseguiram orar por nem sequer 1 hora. Baseado, então, nesta experiência de Jesus com os discípulos, ele propõe que todos nós oremos pelo menos 1 hora por dia. A proposta é boa, porém, a Bíblia mesmo estabelece quanto tempo nós devemos gastar em oração. Mas uma coisa é certa, a Bíblia estabelece que nós devemos gastar tempo em oração. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a orar da seguinte maneira: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se eu vou pedir a Deus o meu pão de cada dia hoje, significa que eu vou orar hoje. Em outras palavras, eu vou orar
todos os dias. Vou gastar tempo em oração. E olhando para a vida do próprio Jesus, nós vemos como Jesus gastou tempo em oração. Ele orava às madrugadas, ele orava à noite. A Bíblia diz que às vezes ele se retirava para um lugar ermo, para um lugar deserto, para orar. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, não é diferente. Vemos que eles gastavam tempo em oração. Pedro e João, nos é dito em Atos, capítulo 3, subiam ao templo à hora nona, às 3 horas da tarde, a hora da oração. Ou seja, eles oravam regularmente. O apóstolo Paulo também disse que ele orava, gastava muito tempo em oração, em vigílias, em jejuns, estavam orando constantemente, embora nenhum deles nos dê uma receita pronta, dizendo, esse é o tempo que você deve gastar em oração. Mas o fato é que se você não ora, se você não gasta tempo em oração, você também não tem esta sede da alma. A falta de oração é uma das causas principais da anemia espiritual. Nós vemos muitos crentes hoje frios, anêmicos espiritualmente, sem forças espirituais, porque não oram. Pelo simples fato de que não oram. Se você não ora, você não tem força espiritual, você não tem poder espiritual. Já foi dito, e eu já repeti isso aqui, que muita oração traz muito poder. Não sei se é uma relação direta, mas o fato é que as pessoas que oram, elas têm poder espiritual. Isso não há como negar. Enquanto que aquelas que não oram, não têm poder espiritual. E por não orarem, muitos crentes vivem uma vida espiritual fraca, vivem uma vida espiritual muito aquém daquilo que Deus reservou para nós, muito aquém daquilo que Deus tem para nós, muito aquém daquilo que Deus quer nos dar. Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á. Mas muitos não pedem, muitos não oram. E Jesus também diz, buscai, encontrareis. Creio que Jesus aqui está mostrando a necessidade de aprofundar-se na oração. Pedir é algo, buscar é algo mais intenso. Eu entendo assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E Deus mesmo diz lá em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós podemos escolher entre ter um relacionamento superficial e um relacionamento íntimo com Deus, através da oração. E não há outra maneira de você desenvolver este relacionamento íntimo com Deus, a não ser pela oração. Orar é mais do que pedir, orar é buscar a face de Deus, buscar não apenas a mão de Deus, as bênçãos de Deus, mas buscar a face de Deus. Hoje em dia, muita gente só ora quando precisa de alguma coisa, só ora para pedir, só ora porque quer receber alguma bênção, alguma promessa de Deus. Hoje nas igrejas se enfatiza muito essa questão de você receber as promessas de Deus. Não há nada errado com isso, mas essa não pode ser a nossa única ênfase. Há também o outro lado da moeda, para que você receba certas bênçãos, há condições. E uma das condições, Deus diz, para que você o ache, é você orar. Não há um atalho, não há como dar a volta em torno disso. Você precisa orar. Deus nos ensina isso no Antigo Testamento e Jesus também nos ensina isso no Novo Testamento. E nós vemos isso espelhado na vida do próprio Jesus, na vida dos apóstolos e na vida da igreja primitiva, porque era também uma igreja que orava. Em nossa igreja, esses dias, estamos em uma campanha de jejum e oração. E eu sempre digo, se você jejua, mas não ora, você nada mais está fazendo do que uma greve de fome. Você não está realmente cumprindo o propósito do jejum, porque jejum sem oração não faz sentido. A oração é vital na vida do cristão. Você vê que o Senhor Jesus orava, como eu disse, em diversas circunstâncias, em todo o tempo. Para escolher os apóstolos, ele orou. Para andar sobre o mar, ele orou. Ele deu graças pelo alimento, que também é uma forma de orar, antes de multiplicar o pão. E em todas as ocasiões, você vê Jesus orando. Jesus orava sozinho,
vida íntima com Deus, nós precisamos também aprender isso, a gastar tempo a sós com Deus, a gastar tempo a sós com o Senhor. Jesus mesmo nos ensinou, quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e busque o Senhor, ore ao Senhor em secreto, e seu Pai que o vê em secreto recompensará. Que fala dessa oração a sós com Deus, da intimidade. Você não cria intimidade com uma pessoa vivendo no grupo, só se relacionando com essa pessoa no grupo. Você só cria intimidade quando você começa a conhecer essa pessoa pessoalmente, ó, quando você começa a se relacionar diretamente com ela, independente de outros relacionamentos. Assim também é com o Senhor. Ó. Eu só posso crescer em intimidade com Deus quando eu gasto tempo a sós com Deus, quando eu invisto tempo no meu relacionamento com Deus. Orar, por outro lado, como eu disse, não é só você pedir, mas é buscar a Deus, é aprender a conhecer a Deus. As pessoas de oração na Bíblia eram pessoas que tinham intimidade com Deus. Algumas delas, Deus as chamou de amigos. Por quê? Porque eles tinham tal intimidade que Deus falou: você é meu amigo. Eu considero você mais do que um servo, eu considero você mais do que uma pessoa que simplesmente me teme. Você é meu amigo. Jesus disse que nós também somos amigos dele, se nós fizermos o que ele nos manda. E uma das coisas que Jesus nos manda fazer é orar. À medida que eu desenvolvo a intimidade com Deus, eu aprendo verdadeira natureza da oração. Agora, claro, também devemos e podemos orar em público. A igreja pode convocar uma campanha de oração, a igreja pode convocar uma campanha de jejum e oração, como no nosso caso. Na Bíblia você vê isso, pessoas conclamando o povo ao jejum e à oração. E isso também é importante, mas uma coisa não substitui a outra. É importante que reconheçamos a necessidade de orar em secreto ao nosso Pai. Alguém disse outro dia, eu li isso com referência a essas palavras de Jesus, de que quando orarmos devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai em secreto. Essa pessoa disse o seguinte: hoje muitos entram no quarto, mas não fecham a porta. Ou seja, pessoas que se gabam de que têm uma vida de oração, de que oram muito, de que gastam tempo na presença de Deus, que recebem revelações tremendas. Eu acho que quem ora de verdade não precisa ficar falando, dizendo a todos que ora. E você só cria esta fome da alma que nós mencionamos quando você realmente busca Deus, busca ter intimidade com Deus, quando você gasta tempo com Deus, quando você abre o seu coração, abre a sua vida, mais do que pedir, como eu disse, você coloca tudo que está no seu coração diante de Deus, porque ele já conhece da verdade, mas isso cria uma intimidade. E orar também, ouvir a voz de Deus, né? Dar um espaço, dar um tempo para que Deus fale com você. Muitas vezes eu vejo que Deus fala comigo quando eu oro, não necessariamente fala de uma voz audível, mas ele fala comigo pela palavra, ele me faz mais sensível à palavra. Por quê? Porque a oração, como eu disse, cria a fome da alma. Não é? Muita oração cria muita fome pela palavra de Deus, que é o pão da vida. Se eu oro pouco, eu tenho pouca fome espiritual. Se eu oro muito, eu terei muita fome espiritual. E esta fome é fome pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o pão da vida, é ela quem me sustenta. É ela que me dá força para a minha vida espiritual, é ela que me capacita, é ela que me ensina, é ela que me redargue quando eu estou errado, ou seja, ela me repreende quando eu estou errado, é ela que me corrige, me mostra não apenas o erro, não apenas que estou errado, mas me mostra como fazer a coisa certa. E é ela que me instrui na justiça, ou seja, é ela que me instrui no caminho de Deus, aquilo que Deus quer. É ela que me instrui a fazer as coisas do jeito de Deus e não do jeito que o mundo faz, não do jeito que a minha carne pede para fazer, não do jeito que minha mente entende que deve ser feito. Muita oração cria também muita fome pela palavra de Deus. Se você não ora, você não terá fome da palavra de Deus. Se você não ora muito, você não terá muita fome da palavra de Deus. Agora, se você perdeu
ou está perdendo o seu apetite pelas coisas espirituais, levante-se e ora. Faça como Pedro, a Bíblia diz que ele subiu para orar. Levante-se e ore, e logo você também terá a alegria, o prazer de levantar-se e comer. Foi o que o Espírito Santo disse a Pedro. Pedro estava com aquela fome e o Espírito Santo disse para ele: levante-se e coma, Pedro. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter esta fome espiritual que vem pela oração. Que Deus nos ajude a ser homens e mulheres que oram e que têm fome da palavra de Deus. Deus te abençoe grandemente. Gostaria de orar com você. Senhor, como Pedro, nós queremos orar. Não uma oração formal, não uma oração que é repetitiva, não uma oração que é meramente petição, somente pedidos. Nós queremos aprender a entrar nesta esfera espiritual da fome da alma. Ajuda-nos, Senhor, a orar. Ajuda-nos, Senhor, a primeiro obedecer a Tua palavra que nos diz para orarmos em todo o tempo. Ajuda-nos a desenvolver a disciplina da oração, a gastar tempo contigo. E ajuda-nos também a entrar nessa dimensão que não é apenas de pedir, mas de buscar. Buscar não as Tuas bênçãos, mas buscar a face do Senhor. Buscar a Ti mesmo, Deus. E desenvolver o relacionamento contigo, intimidade contigo, que nos leva, Senhor, a ter fome da Tua palavra, que nos leva, Senhor, a desejar mais de Ti, que nos leva a desejar ser alimentados pela Tua palavra. Ó Deus, eu intercedo por todos aqueles que estão orando de acordo com aquilo que diz a Tua palavra. Ajuda-nos a entender que é na Tua palavra que nós encontramos o alimento espiritual. É na Tua palavra que nós encontramos a força que necessitamos para o viver diário. E que nós precisamos desses dois elementos essenciais na nossa vida espiritual. A oração, que cria fome pela palavra, e da palavra, que nos estimula a oração. Ajuda-nos a desenvolver, Senhor, um relacionamento de intimidade contigo, em que não apenas te falamos das nossas necessidades, das necessidades de outras pessoas, mas em que criamos um relacionamento contigo. Um relacionamento de filho e pai, relacionamento de filha e pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender a relação entre a oração e a fome da alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Espero te ver na quinta-feira, quando teremos nosso estudo bíblico virtual. Estamos estudando sobre o profeta Ezequiel e eu creio que será uma grande bênção para as nossas vidas. Quinta-feira, 7h30 da noite, horário de Los Angeles, 11h30 da noite, horário de Brasília. E no domingo, de novo, às 4h, nosso culto. Inclusive, eu quero incentivar você a assistir o nosso culto desse domingo passado, em que eu falei sobre propósitos do jejum. Como eu disse, estamos numa campanha de oração e jejum em nossa igreja. Eu creio que é muito importante nós também entendermos o propósito ou os propósitos do jejum, que sempre deve estar aliado à oração. Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Muito obrigado. Deus te abençoe. Antes de falar, antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Canta impressionante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Canta, igreja. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz.
fechou.